Oi, Ban, tudo bem? Ban, o que a gente está falando é que lá no JTM Server-Side, você pode instalar via Docker aqui, né, as imagens, se você seguir esse Manual Setup Guide. Então, vou executar esse cara aqui, ele vai criar, ele vai baixar, vai fazer um pull dessa imagem, como eu já tenho, ele não precisa, vai criar um container baseado nessa imagem e vai executar o server bin JS dele aqui, menos help, tá? E a gente pode ver o conteúdo desse cara. Como que a gente pode ver o conteúdo desse cara? Como ele criou um container, ele cria com nomes aleatórios, tá? No meu caso, ele acabou de criar, tá vendo? Ó, Peaceful Canyon, criou baseado nesse cara. Então, Docker, copy, aí, deixa eu criar um mkdir, blá, blá, Docker, copy, desse Peaceful Canyon, barra app, a pasta inteira app. Na verdade, você pode copiar tudo dele. Você pode copiar o container inteiro. Ele vai copiar mais ou menos 500 mega do Linux inteiro. Só que só a pasta app é modificada, né? Ela é criada, só a pasta app. Então, você entra aqui nessa pasta app, tá todo o código do container. Acontece que ele só tem esse script mesmo, que é útil, que é o server bin. E aí dá pra gente olhar o server bin. E ele não faz absolutamente nada. Ele só chama um JavaScript externo. Deixa eu formatar aqui, que é esses JavaScripts aqui. Então ele vai pegar esses são iguais, tá? A única coisa que muda é que internamente tem a versão 11 e a versão 10 aqui, nesses caras. Então, ó, ele não faz absolutamente nada, se você olhar aqui. A única coisa que ele faz é executar esse cara. Como que ele executa esse cara? Esse A, então, vai ter essa string. Esse N de A vai simplesmente fazer um fetch desse cara. E aí, quando ele terminar, ele vai chamar o s.run in this contest. Esse S é o require do Node. Então, o S é o require. Require é um comando do Node, né, uma função do Node que roda arquivos, que carrega arquivos dinamicamente. Então, o seu código pode carregar outro código, pode carregar outro código, pode carregar outro código. É assim que você, no Node, diferente do browser, que o browser não tem acesso a arquivos, no Node você separa o seu script em diversos arquivos. Então, você usa esse require para executar cada um deles. Então, um arquivo pode chamar outro, pode chamar outro. Acontece que ele está executando nesse próprio contexto. Significa que é como se você copiasse e colasse o código desse cara aqui dentro, e ele estaria executando dentro do try-catch, beleza? Então é o texto, ele pega o texto aqui e executa nessa linha aqui. Então ele vai ter acesso com o escopo léxico de todas as variáveis declaradas acima dele, etc. Todos os módulos carregados antes, etc. Quais módulos ele carrega aqui? Ele carrega o HTTP, por exemplo, acho que assim, ó, HTTPS, ele usa o require para isso tudo, né? Então, por exemplo, aqui ele está usando o require para carregar o URL. Seria a mesma coisa que varx é igual ao require URL, nesse caso aqui, né? Ele está declarando a x, que é o require URL. Enfim, é, então, esse script aqui, ele executa esse cara. Se você abrir ele, você vai ter acesso ao conteúdo dele. Aí o que o GPto viu é que tem um uncompiled aqui, né? E aí eu não me aventurei ainda nesse script, tá? Se você tiver curiosidade, ou qualquer um que tiver curiosidade, pode. Quer ver que legal o que dá para fazer? Dá para você ver todas as requisições que estão sendo feitas por esse cara. Tem um código aqui, deixa eu ver. Aqui. Isso daqui é um código, o que ele faz? Acho que o Cloud me ajudou a escrever. Não, o GPT ajudou a escrever. O que ele faz? Como está no mesmo processo, né? Os arquivos são executados no mesmo processo, e o require ele funciona como se fosse um singleton. Todos os outros arquivos que derem require, porque esse cara dá require, né? Cadê? Esse cara aqui dá require. Se você olhar aqui, ele carrega os módulos. Porém, ele está sendo executado no mesmo contexto desse, é o mesmo processo. Como ele está no mesmo processo, ele vai usar o HTTP que eu estou alterando aqui. Eu estou dando hijack, é o monkey patch, né? Então,
O que está sendo feito aqui com o HTTP? Ele vai dar simplesmente um console log em todas as requisições. Ó. Ele vai dar um console log em todas as requisições antes de executar o original. Tá? E aí, com isso, dá para você... Opa, o que eu fiz? Com isso... Bom, espero não ter zoado. Com isso, dá para você enxergar tudo que está sendo feito download. Então, se eu executar node server bin nesse cara aqui, ó, ele está falando, olha, eu fiz o download lá do server Bootstrap, então ele fez o download do server, ele não fez o download do latest, né? Então, o que que se usa? Ah, tá. Então, dá pra gente simplesmente colocar use latest server bootstrap igual a 1 e executar esse cara. Então, ó, ele usou o latest bootstrap e o latest bootstrap ele falou que está faltando o container config, que eu preciso, enfim, se você abrir esse cara, aí provavelmente ele deve ter essa mensagem aqui, please provide, vamos ver se tem. Ah lá, tem o conteúdo dele, esse conteúdo nele. Então, eu vou dar o container config. Como que eu sei que é container config assim? Porque o help fala para mim, né? Ó. Então, o help, ó, ele baixa o server bootstrap, porque todo esse help não está nesse arquivo aqui. Se procurar aqui, você não vai ver essas strings, elas estão aqui dentro do server container bootstrap, do server bootstrap. Aí você tem aqui o container config. Se você olhar aqui dentro, ele está lá. Aqui, ó, container config. Beleza? Então eu vou digitar o container config. E aí, copiar esse cara aqui. E aí, olha que beleza. Ele começa a chamar um monte de cara aqui. Ele está executando, tá? Esse daqui é o que o GTM Server Side faz, basicamente. Com outras flags, né? Tipo, você passa o Preview Server URL também, para ele comunicar com o Preview Server URL. O run has Preview Servers for modo Preview. Né? Aí você pode mudar a porta aqui também, porque a default é 8080. Enfim, tá? Ó, ele tá lá, tá funcional, digamos assim. E a cada 60 segundos ele vai baixar o meu SGTM. Deixa eu ver esse cara aqui. Bom, não sei porque no caso do meu... Ah, é um get, né? Deixa eu ver. Tá vazio esse cara. Mas não era pra estar vazio, não. Enfim, eu não debuguei absolutamente nada disso, mas eu sei que ele vai baixando um monte de arquivos aqui. Beleza? Aí o Gepeto comentou sobre isso aqui, ó. Deixa eu salvar isso daqui como server bootstrap, que é o primeiro JavaScript que é executado. E ele tem um uncompiled. Aí a ideia seria debugar esse cara, ver em que situações ele baixa esse uncompiled para ver se tem se ele deixa vazar alguma coisa, saca? Beleza? Um abraço, tchau, tchau.